Garimpeiros podem fugir das terras dos Yanomami, aí eles saem de lá e vão sair para onde? Para outras terras de outros povos indígenas. A gente está correndo o risco de que isso aconteça. E os povos aí mais ameaçados nesse momento são os Munduruku e os Kayapó. Risco real, o garimpeiro fugindo de uma terra indígena para dentro de outra terra indígena. Se ninguém fizer nada, é isso que vai rolar. Como vocês estão acompanhando aí, né, os garimpeiros estão mesmo sendo retirados aí das terras dos Yanomami. A Polícia Rodoviária Federal, de onde é que eu tirei isso, gente? O IBAMA. O IBAMA andou botando fogo lá em avião, em helicóptero, em trator, né? E aí, a gente pode ver aqui como é que essas coisas estão repercutindo na gringa. Vamos pegar aqui a France Press, vai estar em português, mas é o mesmo texto aí que rodou o mundo, hein? O Brasil mobiliza centenas de policiais e soldados para expulsar garimpeiros ilegais acusados de fazer parte da rede de criminosos que desencadeou a crise humanitária em terras indígenas Yanomami, onde milhares de invasores já começaram a fugir. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, o governo estima que cerca de 15 mil pessoas invadiram ilegalmente a área protegida na Amazônia, onde os indígenas acusam os garimpeiros ilegais de ouro de assassinar e estuprar membros da comunidade, além de contaminar a água com mercúrio. O governo federal decretou em janeiro o estado de emergência sanitária na região diante da explosão de casos de malária, pneumonia, infecções gastrointestinais e desnutrição. Tá, a confusão que eu fiz com a Polícia Rodoviária Federal no começo não se justifica, né? Mas eu tinha notado aqui que minha intenção era destacar que o vídeo da France Press fala da polícia estadual e tal, né? Vamos lá. Mais de 500 policiais e soldados foram mobilizados na região para uma operação de expulsão dos garimpeiros que vai começar nesta semana. Autoridades esperam que, quando a expulsão começar, pelo menos 80% dessas 15 mil pessoas já tenham deixado o território Yanomami. Isso é como as primeiras medidas do governo federal foram anunciadas, né? Agora o bicho está pegando já. Vocês estão vendo aí os caras fugindo em canoa, a Polícia Federal abordando, coisa pegando fogo, né? Dino celebrou a saída e assegurou que o governo prefere que os invasores se retirem pacificamente. A reserva Yanomami, localizada na fronteira com a Venezuela, é o maior território indígena do Brasil, com mais de 96 mil metros quadrados. Uma investigação foi aberta na semana passada por possíveis crimes de guerra contra membros da etnia, inclusive o de genocídio, depois que fotos de crianças gravemente desnutridas causaram impacto internacional. Muito bem. Tá, então, a informação da France Press, né? Então é assim que os gringos aí estão recebendo informação. Mas cadê a história da fuga, que eu mencionei? Os caras fugindo da terra dos Yanomami para ir parar na terra do Munduruku. Olha lá, ó. Fuga de garimpeiros gera preocupação de invasão a outras terras indígenas. A FUNAI também está com medo aí que essa galera que invadiu o território Yanomami chegue a povos isolados, né? O que traria assim uma tragédia de um outro nível, né? Você imaginar uma cultura assim intocada, descobertas maravilhosas a serem feitas, e aí antes da gente chegar lá para estudar, a gente chega lá para destruir. Uma tristeza, né? Mas vamos para a leitura aqui da reportagem da Folha de São Paulo. Olha lá, ó. Nos últimos dias, vídeos estão mostrando aí a fuga de garimpeiros das terras indígenas, né? Isso depois do anúncio de que as forças de segurança seriam mobilizadas para retirar os invasores, né? Isso ao mesmo tempo em que a destruição ou a desintrusão do território é essencial para resolver a crise humanitária que está atingindo lá a região, né? Um dos temores é que isso piore o quadro de invasão em outras áreas protegidas. Vamos aqui para as aspas da Lúcia Alberta Andrade, que dirige lá a promoção ao desenvolvimento sustentável. Isso é uma diretoria, uma partezinha da FUNAI, tá? Então, uma pessoa importante na FUNAI que está dizendo o quê? Está dizendo, com essa saída desenfreada, esses garimpeiros podem ser deslocados para outras terras indígenas, tanto em Roraima como a Raposa Serra do Sol, como para outros estados onde tem bastante garimpo. Como o quê? Como Pará, na terra indígena Munduruku e Kayapó. É o que está falando de novo a Lúcia Alberta, dessa diretoria específica lá da FUNAI. Então corre-se o risco, não tem jeito, a gente vai descobrir nas próximas semanas se isso está acontecendo ou não. Porque se houver esse efeito colateral, eu espero,
né? E exijam, embora não tenha nem mecanismos para exigir, que o governo federal seja claro com isso e não fique com vergonha de passar para a gente informação, porque a sociedade brasileira tem que ter informação correta para saber cobrar a posição correta, né? E aí a gente também tem que lembrar da condição desses garimpeiros, né? Repetidamente aqui, quando a gente toca nesse assunto, o Anderson lembra, né, que o importante é pegar quem financiou o negócio todo, né? Esse pessoal está lá, né, porque o Brasil cometeu um erro histórico durante a ditadura militar. Está aí um anúncio, ó, né? A ditadura militar convidava as pessoas aí de outras regiões para ocupar a Amazônia, né? E realmente desmatar, ir direto assim para um extrativismo meio cruel. Os tempos mudam, começa a preocupação com o meio ambiente, esse pessoal fica sem atividade econômica, e aí o crime organizado, que atua no garimpo, atua no tráfico, atua no roubo da madeira, né, se aposta dessas pessoas, usa essas pessoas que estão numa situação de fragilidade. O governo federal sabe disso, tá? Vamos ouvir rapidinho o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, na sequência o Anderson. Essa não é uma ação simples. Essa não é uma ação simples, porque ela envolve o seguinte: tirar os garimpeiros de lá pode até ser fácil. A questão toda é o que fazer com os garimpeiros quando se tira de lá. Uma coisa que tem a ver com a questão econômica, a questão empresarial, é o seguinte: nós sabemos que as pessoas que estão lá poluindo os rios, né, cheios de lama, essas pessoas elas são só a ponta final de algo que é muito maior. Na verdade, acredito eu que os garimpeiros, mesmo, a gente pode chamar de garimpeiros, os empresários do garimpo, talvez eles nunca tenham pisado em Roraima. Bem, essa informação aí é bem importante, né? E aí a gente fala dessas pessoas sem nunca ter um nome e um sobrenome, né, Anderson? E isso é um problema que eu espero que seja resolvido, né, nas próximas semanas ou meses. A gente tem que ter o nome e o sobrenome de uma dessas pessoas que são ricas o suficiente para comprar avião, para comprar helicóptero, para comprar escavadeira, né? Para contratar um monte de gente. Você viu, cara? Eram 15 mil pessoas, cara. Pensa numa empresa que tem 15 mil funcionários. Tá maluco, cara? Né? Todo mundo numa situação muito precária e tal, mal pago. Isso. Mas ainda assim, bicho, máquina pra caramba, 15 mil pessoas. Quem são esses caras, meu? Hein? Não adianta só tirar a galera lá de dentro. A gente tem que ir atrás desses caras. Porque senão eles realmente vão fazer em outra terra indígena. E o que me parece é que essa é a resposta, sabe, Anderson? Ou a gente acha aí quem está financiando isso, né? Ou vai acontecer de novo e aí a gente vai ter uma outra etnia agredida como... Agredida, né? Meu Deus do céu. Agredida é um eufemismo, né? Caramba. Uma outra etnia que tenha sofrido as barbaridades que os Yanomami sofreram, né? Então só tem esse jeito, Anderson. Para essa turma que está lá na ponta, que está lá fugindo dentro da barcaça, né? A força da lei e medidas aí para que o pessoal da região possa ganhar vida fazendo outra coisa. O governo federal vai ter que pensar nisso também, que é um problema estrutural da região, né? Como é que esse pessoal vai ganhar dinheiro? Essa é uma questão. E aí na outra ponta é prender essa galera que está pagando por isso. E a gente tem que saber o nome dessas pessoas, repito. Essa é o grande xadrez, o grande cheque aí da questão é esse, saber quem paga, quem financia. E outra coisa que está acontecendo nesse terceiro governo do Lula, que é natural que quando você tem um governo de esquerda num país tão conservador, vai ser cobrado muito mais do que são os outros governos. O governo tem erros, tem acertos, isso é normal. Tirando o Bolsonaro, que teve só erros, os outros governos têm erros e acertos. Mas a questão é que a gente tem que lembrar, historicamente, eu gosto muito quando você fala do tempo dos militares na região. Porque senão fica parecendo que o governo também agora vai ter que resolver um problema que parece que nasceu só de um ano para cá, né? Porque muita gente ficou bilhardária com esse garimpo. Muita gente. Né? E por que agora o governador de Roraima veio falar de temos que ver o que vai fazer. Né? Eles esperam o desastre virar uma hecatombe para daí querer vir com uma solução, mas só naquela semana, depois eu nunca mais ver a pessoa. Então, todas essas questões têm que estar em pauta. Tem que se prender quem financia, ótimo, mas também tem o que vai se fazer com essas pessoas. Além das pessoas que vão ser presas, que cometem
todos os crimes, que são crimes, tem a questão também. Primeiro, a gente dá uma. Igual eu sempre trago essa comparação, gente, porque é o universo dos direitos humanos, do movimento negro, então a gente está sempre muito em voga, para vocês entenderem por que eu sempre falo isso, porque senão parece que está solto. Eu estou muito próximo das comunidades, então a gente discute comunidades em todos os sentidos. Então a questão é, tira-se o tráfico de droga e o garimpo, e o que você dá em troca disso? Você tem que fazer uma troca. Você vai ser escola integral para quem é criança, para o pai poder trabalhar em outra situação. Ou para temos que separar. Tem aquele que trabalha por subsistência e tem o criminoso mesmo, e daí mistura tudo. Como separar o joio e o trigo nesse momento e o que vai se oferecer para as pessoas ali nessa situação. Isso é pensar um país com direitos humanos, não é um revanchismo apenas. Da mesma forma que a gente tem que ver essa questão sustentável da região e é obrigatório ver isso com o máximo de urgência também. Porque não adianta pôr todo mundo na cadeia, que isso é punitivista apenas. A gente tem que separar ali quem dá para ser recuperado para produzir para a própria região e quem realmente tem que ser preso, e nessa esteira tem que se culpabilizar também, Álvaro, é como eu voto. Governo também, porque são vários governos que permitiram e fingiram que não estavam vendo isso, o governo local também. E tem todo esse arcabouço. É um xadrez? Mas eu acho que agora a gente está em boas mãos, acho que isso vai avançar como está avançando, porque olha como estava a situação, né? Apesar que, como eu falo, Álvaro, o governo do Bolsonaro foi tão desastroso que qualquer coisinha que você fizer já é melhor do que ele fez. Mas a gente não pode só se contentar com o mínimo, a gente tem que precisar de um governo expansivo, e eu já estou vendo algumas melhoras reais, assim, pelo menos na teoria. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes, e deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.